histórico do fenômeno corrupção, atribuído a Getúlio, Goulart, Lula e Dilma. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Na história política do Brasil. Política no Brasil sempre fora manipulação ideológica. Desde a Revolução de 1930, apenas 4 presidentes estiveram do lado do povo. 2 deles foram derrubados cruelmente, como se fossem presidentes corruptos. Getúlio em 1945. Quando a elite econômica brasileira percebeu que Getúlio eternizaria no poder por meio do voto popular, formularam uma campanha difamatória como se fosse um bandido corrupto. Até que o mesmo aparecesse morto, segundo a hipótese, praticando o próprio suicídio. A direita paulista liderou esse processo, mostrando ao Brasil que se tratava de um bandido, desencadeando ódio nacional entre ricos e alguns pobres. O verdadeiro motivo do ódio, porque Getúlio criou leis trabalhistas, protegendo a classe trabalhadora, a elite que lutara contra a suposta corrupção tinha em suas fábricas operários, trabalhando até 16 horas por dia. Verdadeiros escravos. Não tinha direito às férias, muito menos ao 13º salário. 1/3 de férias, nem pensar. O ódio a Getúlio deve-se ao fato que todo empregado passou a ter direito a um salário mínimo. Até então o patrão pagava o que bem entendesse. Trabalharia apenas 8 horas, teria direito às férias e ainda um 13º salário. Getúlio objetivou para a classe trabalhadora o direito de aposentadoria quando os pobres ficavam velhos. Eram amontoados nas ruas como lixo, entre tantas outras realizações benéficas aos pobres, motivo pelos quais foi praticamente assassinado pela elite direitosa do Brasil, que propunha lutar contra a corrupção, mas jamais defender direitos humanos da classe trabalhadora. Quando o poder foi retomado pela elite, o povo sofreu com a miséria. Pelos anos 60 do século XX, outro governo de caráter social assumiu o poder. O fato de ter aumentado o salário mínimo para um valor significativo às necessidades dos pobres e proposto uma reforma agrária, João Goulart, o presidente social, defensor dos pobres. A burguesia de direita, novamente liderada pelo povo de São Paulo, difundiu que João Goulart era comunista e que o Brasil estava em um eminente processo revolucionário contra a propriedade privada. Os meios de comunicação enganaram o povo brasileiro, como se ele estivesse a realizar a ditadura do proletariado. João Goulart foi um grande latifundiário, sempre defendeu o liberalismo econômico.
não podendo ser retirado do poder por meio de forças políticas. A direita recorreu a um golpe militar. Ele foi caçado. Posteriormente apareceu morto. Até hoje ninguém explicou a sua causa-morte. O terceiro presidente da República, que sempre defendeu os pobres, o presidente Lula, eleito depois de fracassos políticos anteriores. O Brasil era a 15ª economia, transformou na 5ª economia do mundo, devia quase $1 trilhão. A dívida externa foi paga e quando saiu deixou 600 bilhões em caixa. Tirou milhões e milhões de brasileiros da linha da miséria. Estabeleceu o maior salário mínimo depois de Getúlio. Conseguiu elaborar mecanismo para a distribuição da renda e começou a proteger os miseráveis com medidas sociais. O pobre conseguia viajar de avião, ter plano de saúde e frequentar a universidade. As poucas vezes que viajei de avião, sentei ao lado de empregadas domésticas, até de servente de pedreiro. Isso nunca aconteceu na história política do Brasil. Um insulto à burguesia reacionária que viaja de avião e detesta ficar ao lado de pobres. O quarto presidente social, a presidenta Dilma, deu continuidade às propostas do presidente Lula. Entretanto, quando a elite de direita percebe que não é possível ganhar as eleições pelo voto, 4 derrotas em seguidas, recorre ao velho golpe aplicado a Getúlio e a Goulart. A difamação de uma presidenta corrupta, procurando criar as condições objetivas para caçar Dilma e retomar o poder político em suas mãos. Dilma tem um fato histórico exuberante em seu benefício. O único presidente do Brasil em que os ricos foram e vão de fato para a cadeia. Isso simplesmente é fantástico. Em toda a história política do Brasil, em todos os governos anteriores, aconteceram corrupções terríveis. Nem mesmo Getúlio tinha poder e teve coragem de colocar rico na cadeia. Em todos os níveis de governos, ninguém foi parar em cana. A corrupção historicamente no Brasil, de 1930 a 2015, Getúlio, Goulart, Lula e Dilma, só os governos de esquerda praticaram corrupção. Pode derrubar Dilma, a burguesia de direita retomar o poder, o silêncio prevalecerá novamente. Ninguém falará em corrupção. Tem sido desse modo historicamente. Daqui a alguns anos, quando uma nova esquerda ganhar o poder, será novamente um governo de corrupção. É necessário que o povo saiba um pouco de história para não ser enganado politicamente. Não estou com isso fazendo apologia ao crime. Não é esse o propósito. Mas acho muito estranha a corrupção ser apenas um fenômeno de esquerda. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.